impugnar, mas prorrogar a prova é se tiver uma alta taxa de aumento, entendeu? Isso. Só isso. Fora isso, não tem nada que reclamar. Cadastro reserva, o governador ele pode muito bem. E outras vezes é até bom, porque, por exemplo, cadastro reserva, para a área de carreiras policiais, ele pode ficar 4 anos e chamando todo mundo. Se ele estabelecesse um concurso de 1.200, era 1.200 e acabou. Entendeu? Oh, tá... Não, nossa, foi... E ainda não resolvi o problema ainda. Tá, vamos lá ainda. Onde que eu tava? Ah, até esqueci. Vamos fazer uma revisãozinha pra gente continuar. Tá gravando? Tá, tem bastante coisa ainda. Nessa aula 4, a gente começou a falar sobre algumas coisas importantes, né? Deixa eu tirar aqui. Não, redes era só um gancho para falar sobre o assunto que era o nosso. Por exemplo, para a gente falar sobre esse assunto, resuminho rápido aí para vocês mentalizar, porque é um assunto que vocês nunca vão ouvir mais na vida, né? Não, se passar no concurso, vai. Né? Amém. Quando você trabalha com tipos de redes, lembrando, o que é rede de computadores? São 2 ou mais dispositivos conectados. Eu preciso de 3 redes. Quais são as 3 redes? Ótimo. Cada um tipo dessa rede, ela permite conectar 2 ou mais dispositivos, mas cada um tem uma palavra-chave. Esse cidadão aqui é privado, só funciona no local. Esse cara aqui é público, funciona em qualquer lugar. E esse aqui é uma extensão. Ótimo até então? Beleza. Você tem que entender que existe algo chamado de portais que são colaborativos. Tá? Antigamente era portal institucional. O que era um portal institucional? Era tipo uma fonte única de conhecimento. Eu queria saber toda e qualquer informação sobre o edital da Cefaz. Eu ia lá naquele site tal e lá teria data, cronograma, fase, etc. Correto? Aqueles sites antigos, eles eram sites institucionais ou também poderia cair na sua prova com o nome de estático. O que é algo estático? Aquele que não muda, que o usuário, eu, ser humano, não tem interação. Normalmente, os portais hoje você consegue interagir com ele, você consegue ter, digamos assim, uma parte de comentar, uma parte de publicar, você consegue criar seu perfil e assim por diante. Uma vez que você consegue criar esse tipo de ação, ele já é colaborativo, tá? E isso é a tendência. Beleza, né, então? Nos sites, deixa eu mostrar aqui, que isso aqui é importante, nós temos aqui, cadê? Nós temos aqui os 3 níveis de rede, né? Lembrando, pelo amor de Deus, a intranet só funciona no local. A gente até falou sobre o Sigadoc, lembra? O Sigadoc ele é um exemplo de intranet? E não é que ele fica na intranet. Ele tem um atalho seu lá dentro da intranet. Lembrando que a intranet significa o quê? Que você só vai conseguir acessar lá. Só que por que eu falo que não pode ficar na sua cabecinha intranet? Se você abrir o Google da sua casa e digitar lá sigadoc.mt.gov.br, você tem acesso? Sim ou não? O Sigadoc ele é um sistema colaborativo, um portal colaborativo? Sim, ele é de tramitação de documento digital. Só que ele não é esse conceito, ele é esse conceito aqui. Tá bom? Tranquilo? E aí nós temos esses carinhas aqui, ó. Blog, ele é um portal de notícias, tá? O governo tem isso. Hotsite é como se fosse uma landing page. O que é uma landing page? Eu preciso fazer agora uma página específica para o pessoal vacinar, pagar 3N2. Então, essa página não vai ficar estática no governo, é só temporário. Muito ocorre por Novembro Azul, Outubro Rosa, Setembro Amarelo, que são essas campanhas, beleza? Nós temos também o aplicativo. Toda vez que falar aplicativo, ele é um sistema específico para algo. Exemplo, o Sigadoc. O Sigadoc é um aplicativo para fazer tramitação de documento. E loja virtual é o e-commerce, beleza? Bom, outra coisa que é importante, a gente falou na aula passada, é o seguinte. Existem 2 tipos de sistemas, os sistemas abertos e os sistemas fechados. Qual dos 2 é melhor? O aberto. Por que o aberto é bom? Porque ele permite integrar vários outros sistemas. E aí tem 2 coisas que caem no seu concurso, o tal do Portlet e também o Web Service. O que é o Portlet? É quando você reutiliza
partes de sistemas de outras coisas. Um exemplo mais clássico que tem é o tal do Climatempo. Todo mundo já ouviu falar do Climatempo? É aquele site que te permite, por exemplo, que você consiga mensurar não, trazer todos os dados do dia, beleza? Só lembrando que quando você utiliza um portlet, ele vem pronto, você não consegue personalizar. É como se você criasse um atalho, igual ela falou do Sigadoc. O usuário tem a noção que ele está acessando tudo dentro da sua página, só que na verdade eu estou usando a estrutura de uma outra pessoa. Belezinha? Reutilizável. E o Web Service? O Web Service é a interligação. É quando você busca dados de outros sistemas. O exemplo mais clássico é o Google Maps e o iFood. O Google Maps ele é um sistema responsável por traçar rotas, sim ou não? Esse sistema ele permite ter localização em tempo real. E aí o que acontece? Como que eu faço esse tipo de informação? Você vai ter que utilizar um Web Service que pode ser dois. Nós temos o Swap e nós temos o nosso amigo Rash. Lembra disso? Qual que é a diferença desse? Foca no Swap. O Swap só aceita um tipo de documento, tá? Na verdade, não é um tipo de documento não, ele só gera um formato de arquivo que é o que vocês vão aprender praticamente agora, daqui até infinito além, que é o XML, beleza? E o nosso amigo, o Rash, ele aceita tudo, ele é flexível, essa é a palavra, tá bom? E eu acho que acabou, na aula passada. Acabou, porque a gente já respondeu questões, né? Beleza. Cobalt. Parece o nome daquele carro da Chevrolet, né? Eu comprei esse curso nem na ainda. É? Mas por que você comprou a ideia? Porque eu acho que ia demorar muito eu começar a estudar, mas aí quando eu trabalho... Mas você sabe para que ele estuda? A título de curiosidade? Aqui, ó. Não. Tô falando, mas você comprou ele na intenção do quê? Não é para concurso? Ah, não. Não faça isso, não. Então, se for rica, tudo bem. Ó, presta atenção. Ó, não é gripe não, né? Pelo amor de Deus. Fica de olho. Ó, presta atenção. Esse cara aqui, ele é chamado de framework, tá? Por que eu falei que você tem que verificar por que você comprou ele? Eu vou colocar dois. Tem alguém que é administrador, trabalha com contabilidade? Já viu falar desse aqui, ó? ITIL. E também tem um que é bem famoso, PMBOK. Agora eu não lembro se é com dois ou com um só. Não lembro se é com dois ou um só. Esse cara aqui, ele trabalha com gestão de projetos. Que tipo de projeto? Todo e qualquer tipo de projeto que você imaginar. Tem um projeto para fazer uma casa, então você pode trabalhar com as boas práticas. Todos esses caras aqui são frameworks. O que são frameworks? Eu vou tentar explicar de uma forma bem didática para não ficar muito difícil. Todo mundo aqui crê em Deus? Ou tem alguém que é ateu? Tá. A Bíblia, tá? Eu preciso seguir ela? Preciso? Mas a Bíblia, na verdade, são boas práticas que você tem que fazer. Mas às vezes é igual, por exemplo, o cara não precisa ir na igreja para ele crer em Deus. Deus não está dentro da igreja, Deus está dentro da pessoa, certo? Então, onde que eu quero chegar? As empresas, para elas funcionarem, para se dar bem, ela não tem a necessidade de seguir uma linha de raciocínio, de seguir um framework. E o que é esse bendito desse framework? São boas práticas. São analistas, cientistas, administradores, pessoas que fizeram vários projetos pelo mundo, encontraram todas as dificuldades, encontraram todas as facilidades. O que eles resolveram fazer? Vamos criar um livro. Vamos criar um manual, um passo a passo. E aí surgiu esses três caras aqui. E por que eu estou explicando isso? Porque às vezes você vai pegar em questão que ele vai comparar esse com esse com esse. Ele vai dar nome e você fala assim, meu Deus do céu, é tudo uma sopinha de letra, eu estou lascado. Esse cidadão aqui, ele é focado para a minha área. O que ele gerencia? Serviços de TI. Sim, na verdade todos são. Todos são. O PMBOK, ele é focado em gestão de projetos. Tá? Gestão.
Se eu fosse colocar uma forma para você acertar, marcar o X na resposta correta, é um conjunto de boas práticas. Por quê? Não é uma lei, não é uma legislação, não é nada. Beleza? Quer ver um exemplo? Não, não. Aqui é como se fosse o seguinte. Tanto é que se você vai para empresas multinacionais, todas as empresas multinacionais trabalham com framework. Então, se eu quero trabalhar no Ambev da vida, você tem que entender desse cara aqui. Se eu quero trabalhar numa Amazon da vida, eu tenho que entender desse cara aqui. Se eu quero trabalhar numa empresa, sei lá, top dos top, na Bolsa de Valores, na AWS, eu tenho que entender desse cara aqui. Esse cara aqui que está no conteúdo de vocês. Mas eu estou colocando esses dois porque eles também são frameworks, são boas práticas, tá? Esse cara aqui, Cobalt, para que ele existiu? No começo, ele foi criado para ser um sistema de auditoria de TI. Por isso que está no curso de vocês. Qual que é a função de vocês? Auditar e fiscalizar. Então, esse sisteminha aqui, ele permitia verificar se o alinhamento, por exemplo, da empresa estava condizente com o operacional dela. Professor, como que seria isso? O Cobalt, ele trabalha, como você falou, Marlene, do alto para baixo. Ele é mais voltado para políticas organizacionais. Então, por exemplo, a partir da implementação desse cara aqui, eu consigo ter um vislumbre de como essa empresa vai chegar. Se ela é uma empresa bem sucedida, se ela é uma empresa bem gerenciada, se ela é uma empresa que é bem capacitada. Belezinha? E o que acontece, gente? O que a gente precisa ficar atento? Vou ter que dar uma aula de direito aqui, tá? Direito não, de administração, tá? Lá, alguém já estudou direito, noções de administração? Sim. Existem 3 tipos de empresa. A empresa que trabalha na parte mais baixa, que é operacional. Depois, tático. Isso aqui o Luiz ama de paixão. Peter Chen, se não me engano o nome do cara. Peter Chen, acho que é isso. E o estratégico, tá? E o estratégico. A TI, por muito tempo, ela ficou entre esses dois, digamos assim, caminhos da empresa. Ela não era vista como um setor estratégico. A partir do momento que eles identificaram que a TI hoje faz tudo, eles pegaram e colocaram a TI dentro do nível estratégico. Por isso que surgiu esse cidadão aqui, o Cobalt. Por quê? Ele trabalha com políticas, planos. É dentro do Cobalt que você vai definir o seguinte: aonde eu vou estar daqui 5 anos? Aí vai ter lá mecanismos e planos de ações focados para a parte de TI. De forma bem sucinta, vocês conseguiram entender o que eu estou querendo dizer? É algo mais parte de administração do que sistema, tá? E é como se fosse um PDCA. Todo mundo sabe o que é PDCA lá na administração? Planejar, desenvolver, controlar e agir, tá? Lá dentro da administração existe também algo chamado de matriz fofa. Já ouviu falar de matriz fofa? Fortaleza, oportunidade, fraqueza e ameaça, tá? Para que existe isso? Tudo na vida tem que ter uma palavra, até para passar no concurso público você tem que ter algo chamado de planejamento. Por exemplo, por que muitos alunos querem adiar a data da prova? Ficaram esperando o edital, passou-se 5 anos, aí ficou esperando o edital. Entendeu? Então, não teve planejamento. Bom, então, vamos lá. Entendemos, então, para que serve esse bendito. Agora vamos para palavras-chave para o concurso público. No seu concurso público, vai falar que é uma metodologia para a governança. Essa governança ela está alinhada com a estratégia da empresa. Até porque, por exemplo, se eu quero ter informações, digamos assim, antecipadas, eu tenho que utilizar Big Data, sim ou não? Até esqueci o que é Big Data, que eu ensinei na aula passada. Professor Xavier, gente. Vai ver mutante. Não. Big Data, ficou bonito. Hein? Eu já vi a gente falar o correto, que é Big Data, né? Então, o Big Data, ele é um sistema que consegue analisar toda e qualquer informação, seja de dado estruturado ou não estruturado, sistemas de dentro da empresa e de fora. Lembrando que o tal do Big Data, ele consegue pegar dados que são não estruturados, que é o que é mais importante para o seu concurso público, que é pesquisas na internet, áudios, vídeos, redes sociais, e-mails, etc. E esse cidadão, ele tem que estar alinhado aqui, ó. Por quê? Eu tenho que implementar um Big Data de maneira eficiente. E outra coisa, dentro desse cidadão, que eu vou colocar de cima para baixo. Não adianta só implantar, eu tenho que capacitar, treinar, planejar e controlar. Beleza?
Então, tudo isso você vai encontrar aqui dentro do nosso amigo Cobalt. E aí, o que eu preciso entender? Ele vai ter digamos assim, um catalhau de documentos, e aí tem algumas nomenclaturas que eu nunca vi cair no concurso público, mas eu chamo de POP. Tá? O que é POP? Procedimento Operacional Padrão. Tá? Então, para fazer algo, vai ter uma documentação. Para fazer algo 2, tem que ter documentação. Então, tudo isso vai estar aqui dentro. E aí, é a partir dele que vai ser definido todas as diretrizes. Beleza? Outra coisa que é importante, toda vez que você falar desses três caras, tá? E pensa grande, não é pensar pequeno. Existe uma palavrinha-chave que é importante, colaboração. A informação ela não pode ser centralizada somente em uma pessoa. Essa informação ela tem que ser descentralizada. Por quê? Toda e qualquer pessoa, independente se o cara seja, com todo respeito, o porteiro até o presidente da empresa, ele tem que saber daquele projeto, daquele plano de ação. Porque no dia que um se ausentar ou um passar mal, até porque hoje a gente vive nessa época de Covid, influenza, sei lá, tanta coisa, a empresa não pode parar, o órgão público não pode parar, e as pessoas têm que saber aonde o cara parou e onde vai continuar. Tudo bem? Então a gente precisa trabalhar numa cultura de colaboração, para a gente ser mais eficiente, beleza? Tranquilo? Sempre. Se falar que é centralizada, você já pode marcar que essa questão está errada. Centralizado é aquele cara que quer... e isso até por má fé, às vezes, sabia? O cara centraliza todo o poder nele porque ele pensa que ele é insubstituível. Só que na vida, gente, tudo tem substituição. Tá bom? Tranquilo? Então vamos lá. Os princípios básicos aqui. Primeira coisa que a gente tem que imaginar, às vezes imagem fala mais que 1000 palavras, né? Para quem já estudou direito não, para quem já estudou administração, não parece muito o PDCA? O FOFA, né? Planejar, controlar, desenvolver, agir, aplicar. Primeira coisa que você faz, você tem que atender as necessidades das partes interessadas. O que são partes interessadas? São todas as pessoas vinculadas a um determinado projeto, beleza? Então agora a TI ela não é mais, digamos assim, o simples conexão com a internet, o menino da TI que arruma o cabo da internet, que arruma a impressora. Então agora a TI já falou o seguinte, a partir da TI, na verdade eu falo que a TI agora é o meio, né? Porque a partir do meio você vai chegar no fim, tá? Então você vai atender todas as necessidades especializadas, beleza. Depois você vai cobrir a empresa de ponta a ponta. O que é cobrir de ponta a ponta? Você vai delegar, por isso que ele é um sistema de auditoria. Quando você passar no concurso público, por exemplo, você vai ser fiscal de uma empresa, você vai investigar aqui a LAC. Você vai investigar só uma parte da LAC? Você vai investigar tudo da LAC. Então, na hora que você vai criar esse planejamento, você vai criar de ponta a ponta. Outra coisa, você vai aplicar um framework único e integrado. O que é um framework? É um sistema, tá? Por exemplo, não sei se você já ouviu falar da palavra Kanban. Já ouviu falar? Do Trello? Nunca ouviu falar do Trello? O Trello, ele é uma plataforma que trabalha com post-it digitalizado. O que é um post-it? É uma metodologia japonesa Kanban. O que é Kanban? Tem 3 etapas. Tem muita gente que, acho que vocês já viram, não estão se familiarizando. Você vai numa empresa, lá tem um quadro e tem um monte de etiqueta pregada no quadro, com cores diferentes. Aquilo se chama Kanban. Tá? O que é o Kanban? Você vai definir partes menores e vai colocar em status. Não iniciado, em andamento, finalizado. Tá? Ou 3 Fs. A fazer, fazendo, feito. Tudo bem? Oi? Não é que seja meta, porque a meta é algo maior, né? É um planejamento que você pode dividir em processos menores, tá? Depois você vai pedir uma abordagem holística, um nome feio pra caramba, né? Holística é uma análise. Não adianta só você planejar, aplicar. Você tem que controlar, ver se aquilo está tendo efeito ou não. E depois você vai distinguir a governança de gestão. Aqui você vai separar os papéis. Mesmo que a gente esteja vinculado a algo, digamos assim, organizacional, nós somos vinculados para a parte de tecnologia, tá bom? Tranquilo? A título de priori, poderia ter caído no concurso público. Eu posso utilizar esse cidadão aqui para, sei lá, gerenciar um projeto de indústria, um projeto, sei lá, não voltado para a parte de tecnologia? Sim ou não? Pode, pode. Tanto é que esse cidadão aqui, ó, PMBOK, tanto é que tem certificação. Você pode trabalhar em escritório, até lembrei da nossa colega, engenharia,
TI, transportes e um monte de coisa. Tranquilo? Bom, aqui eu já falei para vocês, né? Aqui eu vou dar um resumo agora do que seria. Bom, para que as pessoas precisam saber? Para otimizar risco. Para que otimizar risco? Para não centralizar numa pessoa só, não ficar centralizada. Se caso uma pessoa se ausentar, uma pessoa sair do projeto, o projeto ainda continua funcionando de forma tranquila. Eu coloquei essas partes aqui porque eu sei que vocês têm dificuldade na parte de TI, então eu estou colocando escrita mesmo, tá? Tá me dando trabalhão, mas eu estou fazendo com carinho para vocês aí, tá beleza? Segundo, cobrir a organização inteira, né? Então, todas as funções e processos, isso aqui é importante para o seu concurso, ó, coloquei em vermelho. Eles precisam estar bem definidos e bem regulados, tá? E essas informações, elas têm que estar disponíveis para todos, tá? De ponta a ponta. Aqui é quando você vai aplicar a ferramenta. Eu dei o exemplo de Kanban, mas aqui a gente tem o White, o PMBOK, entre outros. Tem metodologia ágil, o Scrum, que a gente vai aprender também, que está cobrando o seu concurso público, XP, que não é o sistema operacional, tá? Permitir uma abordagem holística, você vai pedir fazer uma avaliação. E aqui você vai distinguir, vai realizar uma separação entre TI e a parte administracional. Quase não saiu. Bom, agora chegou o momento que a gente vai começar a voltar para a parte de ser técnica, né? Eu até separei porque se eu deixar só banco de dados, depois ensinar você a programar, vocês vão ficar com o cérebro fritando, né? Então eu tentei um pouquinho de TI, um pouquinho de administração, agora eu vou voltar para a TI de novo. Lembra que quando a gente cria um sistema, nós temos duas figuras. Nós temos o analista de sistemas e nós temos o programador, belezinha? Qual que é a função do analista de sistemas? Projetar. Lembra que eu dei um exemplo, que até as pessoas ficam bravas? Ele é o engenheiro. Qual que é a função do engenheiro? Elaborar o projeto. E nós temos o programador, beleza? O programador, ele é o mestre de obras. E por que ele é o mestre de obras? Porque ele constrói o sistema. Até então, tranquilo? Bom, vocês aprenderam a primeira parte de criar um sistema. Qual que foi a primeira parte que vocês aprenderam a criar um sistema? Entre partes, um banco de dados. O que é um banco de dados? É um local que você vai armazenar todos os dados do sistema, beleza? Imagine que você vai criar um sistema, um portal do aluno aqui para lá. Só basta eu criar o banco de dados? Não, eu preciso criar a interação com o usuário. E aí você precisa criar o sistema, beleza? E para criar o sistema, a gente vai aprender, e na verdade é cobrado no seu concurso público, uma disciplina que é chamada de engenharia de software, tá? Como o próprio nome já fala, o que o engenheiro faz? Ele vai projetar. Só que agora a gente vai projetar o quê? Um software. Belezinha? Então a gente vai aprender realmente como que é o passo a passo, quais são as metodologias, quais são as métricas para criar um software. Lembrando que vocês evoluíram, agora vocês estão no quarto semestre do curso de Sistema de Informação e no quarto semestre de Ciência da Computação, beleza? Então, diga. Qual que é a definição de Software? Automatização de processos manuais. Por exemplo, lembra que 20 anos atrás, eu cheguei a pegar essa época, a gente teria que fazer trabalho, a gente não podia pesquisar no Google, até que era plágio, né? Não existia Google, na verdade. Na verdade existia, mas a gente não tinha acesso. A gente tinha que pegar uma locomoção, ir para a biblioteca, chegar lá na biblioteca, tinha que escrever no papel, não podia tirar xerox porque era crime, aí voltava para casa, escrevia, entendeu? Entendeu? E aí tinha aquele cara que vendia aquelas Barças gigantescas que você demorava 1 hora para achar uma coisa que demora. Hoje o cara tem tudo na mão e ainda manda tudo errado, né? Não, eu peguei isso, né? Aí eu te pergunto, o objetivo lá atrás era entregar o trabalho, sim ou não? O objetivo hoje é entregar o trabalho. O objetivo foi alcançado?
Foi, só que a gente agilizou, deixou tudo automático. A biblioteca não existe mais. Eu tenho a biblioteca digital, que é chamada de Google. A escrita não existe mais, é só colocar dentro do Word, beleza? Porque, no caso, assim, achei que o software era um tipo de plataforma. Não. A plataforma a plataforma é quem cria. Então, não, eles são programas também. A plataforma pode ser Python, PHP, Java, C Sharp. Então, fica até estranho, né? É como se fosse uma mãe. A mãe vai gerar um filho, certo? Então, a linguagem de programação é um sistema que gera outro sistema. Mas a gente não vai aprender isso, graças a Deus. Tá bom? Então, vamos lá, gente. Preste atenção. Eu quero que você imagine o filho. Eu quero que você imagine o sistema como é um filho. Pensando pro lado bem, né? Então, imagine que você vai ter um filho. Então, você parte do princípio que você vai planejar isso. Ainda mais com o preço que está hoje, pelo amor de Deus, gente. Então, o que acontece? Você vai ter a concepção, beleza? Então, o que seria no ciclo de vida de um software? A concepção, a ideia. Então, eu vou falar, pô, quero ter um filho. Vamos fazer então, beleza? Depois vem o desenvolvimento, aí vai vir o desenvolvimento. No sistema, é quando você vai projetar ele, beleza? E por último, a vida útil. O que é a vida útil? Quando o neném nasceu. Então, quando aí você vai ter que pagar plano de saúde, escola, fralda, brinquedo e assim por diante. E aí a vida útil de um sistema é quando os outros usuários comecem a utilizar a ele, beleza? Então, todo sistema ele tem essas três fases? Sim. O iFood teve uma concepção? Sim, ele chegou lá do nada. Ah, estou fazendo nada, vou criar o iFood agora. Não. Ele pegou, estudou, teve reuniões entre os analistas, os investidores, falou, vamos criar um aplicativo para fazer um delivery. Beleza, mas como é que vai ser essa ideia? Ah, toda e qualquer pessoa vai baixar um aplicativo no computador e ele vai estabelecer uma rota. Bacana, então vamos escrever isso aí. Aí quando a gente começou a escrever, a gente colocou dentro do papel, a gente projetou. Beleza, tá tudo certinho? Então vamos entrar para a próxima fase. Qual que é a próxima fase? Vida útil, operação. Quando eu disponibilizei na Play Store, quando eu disponibilizei na Apple Store esse aplicativo para todas as pessoas utilizarem. Tranquilo? Pode falar. O Linux seria o pai e, por exemplo, o Android seria o filho? Nenhum dos dois. O sistema Linux e o sistema Android, tá? Eles são sistemas operacionais. O que são sistemas operacionais? É através dele que você vai instalar um outro sistema. Então, se você quiser anotar aí, eu vou colocar aqui do lado. Isso cai lá, quem vai fazer o concurso do CESP cai. Ó. Como se fosse para a gente instalar os programas no computador e precisa do Windows, é isso? Exatamente. Quando você passar no concurso, aí você vai ter o churrasco da aprovação, amém? A primeira coisa que você vai lá, fala assim, eu quero agradecer a minha família, que foi a base da minha vida. Você fala isso brincando, mas é verdade, se sua mãe não tivesse feito, você não tinha nascido, né? Então, o que acontece? Existem 3 tipos de sistema, ou 3 tipos de software. Primeiro, no sistema base. Quem que é o sistema base? O SO. O sistema base é aquele que é o primeiro a ser ligado no computador. Sem ele não funciona, tá? Então, para que serve um sistema base? Para manusear o computador, manusear o celular, manusear o carro e qualquer dispositivo computacional. Depois, você tem um sistema que é chamado de app ou aplicativo. Exato. Tá? Eu lembro quando eu tive meu primeiro computador, eu vou nem falar quantos anos. Era MS-DOS, aquela tela. Não, mas a MC-DOS é o sistema operacional. 1990, por aí. Ó, o que acontece? O aplicativo ele é um sistema específico, é isso que a gente está criando agora. Beleza? Ele é específico para quê? Não sei. O iFood é para delivery, o Uber é para locomoção, o Gmail é para correio eletrônico, a LAC é um portal de aluno e assim por diante. E nós temos também os sistemas que são chamados de utilitários. Palavra-chave aqui. Você cai no concurso aí, ó. Utilitários ele tem 2 funções: proteger ou melhorar a performance do computador. Antivírus, backup, o nosso compactador de arquivo que se chama de WinRAR e até as próprias linguagens de programação, porque a partir da linguagem de programação eu vou criar um outro sistema. Tudo bem? Mas a gente vai aprender a não desenvolver o sistema, a modelar ele, tá bom?
Tranquilo? Primeira definição, não vamos construir o sistema. Na engenharia de software você vai modelar. Tá em dúvida? Foca naquelas modelos lá de São Paulo Fashion Week, etc. Qual que é a função dela? Mostrar que ela é bonita? Não, até que eu nem gosto muito delas não, porque eu acho elas muito magrinhas, né? Então o que acontece? Ela é para apresentar roupa, né? Bem magrinha, né? Mas é verdade. Eu tenho uma prima minha que eu falei, gente, ela emagreceu barbaridade. Eu falei, ela tá pesando uns 35 quilos, 40 quilos. Mas ela disse que ela disse que se você não tiver... e ela é alta, né? Diferente de mim. Vamos lá então, a ideia dela é modelar, beleza? Bom, então a gente modelou o sistema, criou o escopo e a gente vai desenvolver esse sistema. Nós vamos aprender uma nova linguagem. Teve uma colega que falou assim, é o SQL, né? Você se lembra o que é SQL? Ele é para falar a linguagem Do banco de dados. É através do SQL que você cria um banco de dados, que você cria uma tabela, que você insere, manipula, exclui registros, correto? Nós vamos aprender uma linguagem chamada de UML, tá? E a operação já coloquei aqui na verdade só deixei os modelos para vocês. Modelo cascata, coloca aí que isso cai no seu concurso. Foi o primeiro modelo de desenvolvimento de software criado, tá? Então, o modelo cascata foi o primeiro modelo de sistema criado. Ele pode cair no seu concurso público também com a palavra de tradicional, tá? Então, o modelo de desenvolvimento cascata foi o primeiro modelo de desenvolvimento criado. Ele pode cair com a palavra de tradicional, beleza? Agora a gente vai começar a programar, tá? Vou tentar ser o mais didático possível. Toda vez que você criar um sistema, posso apagar essa parte aqui? Você vai ouvir uma palavra chamada de requisito. Isso. Pode cair no concurso com a palavra cascata. Clássico não, cascata. O nome dele é cascata, mas ele pode cair no concurso como tradicional também. Tá bom. Não, mas é que no concurso ele vai falar a palavra tradicional. Tá? Então, o que acontece? O cascata, ele foi o primeiro inventado, e se você pegar a ideia da ideologia do cara que desenvolveu, eu quero que você imagine uma cascata de rio mesmo, certo? O que acontece? Quando a água vem, vamos pegar o véu das noivas, né? Quando a água vem, o que acontece? Tudo que está embaixo vai receber gotículas de água, correto? E aí, pensando em desenvolvimento de software, é como se fosse algo sequencial. Para você chegar até a operação e manutenção, eu preciso que toda a água do véu das noivas caia até aqui, beleza? E o que significa isso na prática? Esse tipo de modelo de software é aquele que você entrega para o cliente só quando tudo estiver pronto. É como se fosse uma linha de produção, tá? Não tem a necessidade, vamos supor, eu tenho um sistema que preciso entregar para a LAC. Esse sistema, se eu for desenvolver no modelo cascata, eu tenho que desenvolver ele inteiro. E a gente já aprendeu que a gente trabalha com algo de sistemas abertos. O que são sistemas abertos? São sistemas integrados. Ah, mas eu poderia entregar só o módulo cadastro aluno? Poderia. Poderia entregar só o módulo, por exemplo, cadastro professor? Poderia. Mas se eu utilizar esse modelo aqui, lascou. Porque eu só vou poder entregar para o professor Luiz a versão final do software quando todos os módulos estiverem cadastrados. Então, isso demanda muito mais tempo. E outra coisa, aqui existem alguns riscos que eu tenho que colocar. Às vezes o professor, vamos pegar o exemplo do professor Luiz, às vezes o cliente ele quer alguma coisa, e aí no meio do tempo, ou muda uma legislação, ou muda a direção da empresa, ou muda o pensamento, ou acontece uma pandemia do nada, certo? E aí todo aquele projeto, ele não tem como mudar, porque tem uma palavrinha-chave aqui, ó. Ele é fixo, ele não é flexível.
Então, eu vou criar todo o sistema e entregar para ele. Ah, mas não era isso que eu queria. Infelizmente, foi isso que você desenhou no escopo, é isso que você vai pagar. Beleza? Então, esse aqui, ele é sequencial, ele é fixo, ele é tradicional. Até então, tranquilo? Sim ou não? Vamos aprender fase a fase que cai no seu concurso. A primeira fase é chamada de análise e definição de requisitos. Coloque aí no seu concurso público. O que são requisitos? São todas as funções que um sistema precisa ter. E quando eu falo função, gente, eu vou dar um exemplo clássico. Cadastro de cliente. Se eu vou ter um sistema que é para uma empresa, cadastro de cliente é um requisito, cadastro de funcionário é um requisito, inserir, por exemplo, usuário e senha é um requisito, criar relatórios é um requisito, fazer integração com o banco, fazer integração com o Google, fazer integração com o Facebook, tudo isso são requisitos. Não. Requisito significa funções. Tá? E o que são funções? Tudo que é necessário para um sistema funcionar. Vamos tentar fazer um comparativo para ficar mais fácil, para não ficar muito técnico. Todo mundo imagina um carro, beleza? Cada um vai falar para mim, tá? Fala um requisito de um carro para mim. Muito bem. Não, não larga a mão de atributo. Atributo é banco. Vamos lá, cadeira não. Não. São algo necessário para o carro funcionar. Fala para mim, Marlene. Muito. Tá. Você podia pensar outra coisa. Motor, né? Tá, vai, o que mais? Bateria, volante, câmbio, freio, combustível, né? Então, tudo isso que a gente acabou de falar são requisitos. Tranquilo? Agora, vocês vão aprender os requisitos que caem no concurso público. Tem requisitos que a gente chama de RF, RNF, RS, RH e tem também o RRN. Respira. O que é um RF? Requisito funcional. Teve um aluno da faculdade que falou assim, professor, requisito funcional é aquele que funciona. Quase joguei um canetão na cabeça dele. Falei, você vai criar um sistema para não funcionar? Infeliz. Aí ele falou, não sabia. Eu vou explicar para vocês. Requisito funcional, requisito não funcional. Aí ele falou, e esse não funciona, né? Não. Por isso que ele é defasado. Requisito não funcional, requisito de software. Requisito de hardware. E requisito de regra de negócio. Eu vou começar dos que menos caem e para depois a gente dar uma ênfase legal nos que mais caem, tá? Esses três aqui é difícil cair, tá bom? Mas vamos lá. O que é um requisito de regra de negócio? Gente, já sei que requisitos são funcionalidades. Até então está todo mundo tranquilo? O que são requisitos de regra de negócio? É aquele que é aplicado num determinado segmento, tá? Eu vou dar um exemplo de um supermercado que nem existe mais aqui na capital, que é o supermercado Extra. O Extra, antigamente, eu não sei que dia que era, tinha umas promoções lá que falavam assim, ó, leve 3 e pague 2. Né? E aí, aonde que eu quero chegar? Aquele requisito, quando desenvolveu o sistema, o próprio sistema tinha que bater o olho e falar o seguinte, quando o leitor de código barra passasse três produtos, ele automaticamente teria que retirar um valor daquele produto. Aí eu te pergunto, essa ideologia, essa regra de negócio, essa regra de sistema funciona para todo e qualquer supermercado de Cuiabá? Ou só funcionava para o Extra naquela época? Só para o Extra. Então eu poderia colocar que isso é uma regra de negócio. Por exemplo, tu tá criando um sistema para uma farmácia.
né? E a farmácia vai falar o seguinte, ó, pessoas que tiver mais de 70 anos vai ter um desconto XYZ. Então, se aquilo for aplicado somente naquele segmento, tá? Você vai chamar aquilo de regra de negócio. Tudo bem? Conseguiram compreender a ideia? Então, o requisito de regra de negócio é aquele que é aplicado para um segmento, aplicado para um mercado específico, mas não é padrão para toda e qualquer empresa vinculada àquele negócio. Até então, tudo bem? Requisito de hardware. O requisito de hardware, gente, hoje é até complicado de falar, porque hoje a gente não tem um computador potente, não tem um celular potente, porque todos os nossos dados utilizam o que? A nuvem. Então, o processamento, o armazenamento fica cabível da empresa de software. Por exemplo, se não existisse a nuvem, vocês estariam lascados, porque o WhatsApp, Facebook e Instagram, vocês teriam que comprar celulares, comprar computadores para armazenar toda essa quantidade de informação que a gente transmite lá dentro. Tá? Mas pensando de forma bem técnica para concurso público, o que seria requisito de hardware? Seria a quantidade de HD, a quantidade de processamento que eu tenho que ter para aquele sistema funcionar. Por exemplo, você vai comprar um computador, um notebook. Sim, todo mundo já comprou um notebook já? Comprei esse notebook da marca XYZ. Se eu for instalar o Windows 10, eu tenho que partir do princípio que ele tem que ter no mínimo 20 GB de HD e tem que ter no mínimo 2 GB de memória RAM. Se eu não tiver essas configurações, o meu computador não funciona. Então, o que é isso que eu acabei de falar? Ele é um requisito de hardware. Até então, todo mundo tranquilo? Esse seria o requisito de hardware e esse aqui é o requisito de software. Por exemplo, eu vou instalar o WhatsApp, certo? O WhatsApp, ele parte do princípio, ó, você só vai conseguir instalar o WhatsApp se você tiver o Android ou se você tiver o iOS. Vamos imaginar que existisse um sistema, sei lá, XYZ. Eu não sei se o BlackBerry instala o WhatsApp. Instala? Mas então aí não entra na regra. Não, ele instalar. Então vamos imaginar que o BlackBerry não instalasse, tá? Então esse seria um requisito de software, beleza? Quando um software específico funciona, por exemplo, quer ver? Lembrei de você. Você é da educação, né? Se não me engano, o Siga Educa, que é o sistema que trabalha com todo o lançamento de nota, ele não funciona no Google Chrome, só funciona no Edge, né? Isso, só no Mozilla. Esse é um requisito de software. Então, se você colocar em outro sistema, fica tudo ruim, invisível, vira uma bagunça, tá? Então, isso seria um requisito de software. É porque, não, ela aceita tudo, mas é bem complicadinho. Mas entenderam? Então, esses três aqui, alguém tem alguma dúvida? Esse aqui é uma regra para um mercado específico. Esse aqui é o equipamento que eu preciso ter para funcionar. E esse aqui é o software que eu preciso para poder funcionar. Até então, o coração de vocês batem? Feliz e contente? Agora vamos para o principal. Não funcional e funcional. O funcional é aquele que funciona, tá? Mas funciona no quê, gente? No obrigatório. Coloca um asterisco aqui, tá? Você marca lá, não funcional, não funciona. O que é um requisito funcional de um carro? Fala para mim, vamos ver. Não, isso aí é o objetivo dele. Motor é um requisito funcional, excelente. Excelente. Parte elétrica. Você quebrou tudo. Alternador, eu vou acreditar que sim, eu nem sei o que é alternador. Agora deixa eu te perguntar, som. Ar-condicionado, é ou não é? Funcional? Não. É ou não é? Não é. O ar-condicionado, ele é um requisito não funcional. O que é não funcional? É aquele que agrega valor. O que agrega valor num carro? Ar-condicionado, sensor de estacionamento, câmera de ré, central multimídia, o airbag já é obrigatório, né? Mas a quantidade de airbags, né? O que mais que a gente pode colocar? Câmbio automático, né? Roda de liga leve, tá? Farol de LED, o que mais que a gente pode colocar? Banco de couro.
E por isso que eu coloquei agrega valor. Então, requisito funcional é aquele que é obrigatório ter no sistema. Requisito não funcional é aquele que vai trazer mais, digamos assim, interesse, né? Vai ser um diferencial, vai transformar esse sistema em algo competitivo. Agora, eu quero que vocês olhem para o sistema da LAC, tá? Vocês imaginem que vocês estão utilizando o sistema da LAC e fale para mim o que seriam requisitos funcionais daquele sistema, algo obrigatório. Isso aí, na verdade. É, não vai pro céu, hein? Pode falar assim, ó, eu vi na aula lá, eu não gostei. Mas vai lá, imagina o seguinte, quais são as funções que são obrigatórias ter no sistema da LAC para ele funcionar? CPF, tá, o CPF, como o nosso amigo falou, é só um atributo, pensa na função macro. Cadastro de aulas, ótimo. Cadastro de pessoas. Cadastro de aluno. Material didático. Apesar que o material didático, vamos colocar que seja, né? É importante ter. O que mais que a gente pode colocar? Um play de vídeo, né? O que mais? Funcional. A internet, muito bem. Só que a internet, se você analisar bem, vai entrar no software também, né? Porque se não tiver internet, você não consegue, né? Agora eu quero que vocês olhem para o sistema e imaginem o seguinte. O que seria requisitos não funcional daquele sistema? Nossa, hoje ela tirou o dia, hein? Mas pensa lá, gente. Eu sou obrigado a fazer a integração com o Facebook? Eu sou obrigado a fazer a integração com o Gmail? Não. Mas aquilo lá não agregou valor? Porque se você tiver conta no Gmail, ele já entra automático, não precisa fazer o cadastro. Então, aquele ali é um requisito não funcional. Se eu não me engano, ele é responsível, né? Então, você pode acessar de celular, de tablet ou até da sua Smart TV que ele funciona. Isso é um requisito não funcional. Porque o responsivo significa que ele funciona em qualquer tipo de tela. Então, por exemplo, ele funciona em TV, funciona em celular, funciona em computador, funciona em tablet. Esse é um requisito não funcional. Porque, como o próprio nome do sistema já fala, eu tenho que ter funcionar num ambiente. Pode ser desktop, ou pode ser tablet, ou pode ser celular. Mas se ele funcionar em todos, ele agrega valor. Tudo bem? E um outro requisito que era legal, assista no YouTube essa aula. Eles direcionavam no site. Eu achava bacana. Sim. Mas aí, pode ser não funcional. Outra coisa, por exemplo, também que poderia ser um requisito não funcional, não sei se está disponibilizado para vocês, simulados. Simulados para realizar dentro da plataforma. Entendeu? Então, por exemplo, esses simulados é algo extra, né? Então, por exemplo, a plataforma de aluno não tem necessidade de ter um sistema de simulados. Então, poderia ser um requisito não funcional também, tá? O sistema de mentoria, né? Você tem um professor lá 24 horas para te ajudar, te dar dicas, entendeu? Um sistema de chat é um requisito não funcional. Porque o objetivo principal é o quê? Disponibilizar aula, material. É isso, beleza? Tranquilo? Então, isso são requisitos funcionais e isso são requisitos não funcional. Tudo isso, gente, a gente só chegou aqui ainda, hein? Beleza? Essa fase aqui pode cair um nome feio, chamado de elicitação de requisitos. É só lembrar de licitação, é quando você vai começar a contratação de algo, quando você vai criar o escopo do projeto, tá? Depois de projetos de sistemas e projetos de software, entra o nosso amigo chamado de UML. O que significa UML? Não é aquele negócio de morto não, tá? Aquilo é IML. A UML significa Linguagem de Modelagem Unificada, tá? Para que serve? Isso. É porque em inglês, né? Ao contrário. É que nem CPU, é UCP, se não me engano, correto. Eu acho que foi você, Marlene, que falou o seguinte, que seu filho trabalhava numa rádio, que contratou uma pessoa que era de Cuiabá. O que acontece? Lembra quando alguém fala assim, ó, o programador?
Hoje meio que caiu, né? Mas você fala assim, eu sou programador. O cara, se você estivesse falando pro cara o telefone, ele ia imaginar a gente careca, barbudo, antissocial, comendo McDonald's, sem conversar com ninguém. Essa era a charge de um programador, né? E por quê? Porque o programador, para trabalhar, ele não precisa de pessoas. Ele só precisa entender este cara aqui, ó, o ML. O que é o ML? Ele vai chegar com um projetinho e falar, ó, tem essas especificações, esse requisito, eu quero que você desenvolva o software para mim. Aí ele vai pegar a linguagem que igual você estava falando. Ele pode desenvolver para celular, pode desenvolver para web, pode desenvolver para Smart TV. Ele vai lá e prototipa, tá? Quando você cair na parte de prototipação, que é essa próxima fase aqui, vocês já viram, por exemplo, quando o cara vai lançar um carro novo, ele tem um protótipo, né, que fica andando mascarado. Se você lembrar do carro, vai facilitar muito na parte de software. O que é um protótipo? A gente fala que está em versão em beta. O que é versão beta? Versão de testes. Então, é nessa fase aqui que você vai testar se o seu projeto está ok. Lembrando que quem faz esse teste, tá, gente, é o cliente, aquele que solicitou, tá? Uma coisa que é importante. Quando eu desenvolvo software, isso era um mal dos programadores, um mal dos analistas anteriormente, agora não existe mais isso, tá? O cara desenvolvia o software partindo do princípio do que ele achava interessante, do que ele imaginava o negócio. Tanto é que hoje o software, quando ele é desenvolvido em 4 mãos, porque o cliente tem que estar presente, porque quem vai pagar é o cliente, então é ele que tem que elicitar os requisitos, tá? Isso a gente vai ver lá até mais na frente, lá na qualidade de software, que é chamado de User Store. O que é User Store? É onde o cara vai falar. Tanto é que existe algo chamado de Brainstorm também, que é chuva de ideias. Você pega o cliente e leva ele num local diferente para fazer esses requisitos. Aí você leva ele para normalmente uma cafeteria, leva ele para um shopping, para uma biblioteca e começa a falar assim, ó, o que você quer? Por quê? Se você vai fazer uma elicitação de requisitos com o cara na empresa, tem estresse, tem filho, tem empregado, tem cara que faltou, ele não vai conseguir falar tudo que o sistema poderia funcionar. Isso até é uma técnica que a gente poderia colocar aqui no início, tá? Que até me faltou. Porque, primeiro, o cara que vai desenvolver um sistema, um programador, ele precisa entender o negócio. Então, por exemplo, se eu sou um programador que vou desenvolver um software para RH, eu tenho que entender todas as regras do RH. Entender o que é INSS, imposto de renda, dependente, Bolsa Família, RAIS, enfim, eu tenho que entender tudo isso. Só que depois que eu entendo tudo isso, eu tenho que saber como é que é a rotina dentro da empresa. Por quê? Às vezes, o cara está fazendo 5 procedimentos, sendo que eu posso, num sistema, colocar em uma só e vai estar resolvido. E para isso, eu tenho que chamar ele e entender como é que funciona o fluxo, beleza? Depois que eu entendi, eu projeto e vou para o teste. E aí ele vai testar na prática. Ele vai pegar um protótipo, uma versão de teste e vai testar. Ó, não deu certo? Ah, beleza. Então, retorna de novo aqui para o programador, tá? E esse aqui vai ficar um ciclo meio que vicioso, né? Tá certo? Ok, então vamos para frente. E aí você faz a integração e os testes de sistemas, e aí você libera a versão do sistema para operar, beleza? Então é isso aqui, ele é sequencial. Ele cita os requisitos, faz o projeto de software, faz a prototipação, faz o teste e entra em operação, beleza? O que é ruim desse modelo cascata? Que eu não consigo fragmentar ele. Todo mundo sabe o que é fragmentar? Dividir em módulos. Então, eu entrego uma versão só lá no final, diferentemente do próximo modelo que eu vou apresentar para vocês, que é, aqui eu já expliquei já, né? Que é o incremental, né? O incremental ele é baseado no modelo ágil, tá? O que é no modelo ágil? Você vai fragmentar o software em várias partes, tá? E o que isso é bom? Você pode dividir em partes e conforme você vai entregando, você já vai disponibilizando para o cliente. E isso aqui é interessante porque é um sistema que pode ser adaptado. Por exemplo, imagine que o cara estava criando um sistema para uma empresa de um comércio eletrônico. Só que antes da pandemia, lá no início de 2020, né, que foi, né? No início de 2020. Então ele estava partindo que o software seria entregue para uma empresa que tem a loja física. E aí fechou tudo. Se ele tivesse desenvolvendo o modelo cascata, e quando você desenvolve um software para uma empresa grande, não é 50 mil, não é 100 mil, são milhões,
né? Então, se ele estivesse desenvolvendo o modelo ágil, que é o que acontece hoje no modelo incremental, você poderia ir validando por partes. Como é que funciona isso? Se você perceber, você tem algumas nomenclaturas que são idênticas, né? Então vamos lá. Primeira coisa aqui, ó, você vai definir o esboço. Eu acho que eu já até cheguei a comentar com vocês lá em banco de dados, né? O que é um esboço? Rascunho. É um desenho do projeto. É aqui que a gente vai fazer, digamos assim, a chuva de ideias. Você vai conversar com o cliente, você vai ver o que ele quer, o que ele precisa. Lembrando, gente, que quando a gente vai desenvolver software, isso pode ser até questão de concurso público, menos é mais. O que é menos é mais? Quanto menor funções, quanto menor rotinas que o usuário tiver, melhor vai ser o sistema, tá? Então, não adianta a gente colocar 10 funções, ainda mais se a gente fazer um sistema, por exemplo, para órgão público. Se você pegar algumas pessoas que são reticentes com o sistema, ele não faz. Não faz. Na agência mesmo, a gente tem colega que não trabalha com o sistema. Aí o que a gente faz? A gente coloca ele para administrativo, para mexer com papel. Agora eu nem sei para onde que ele vai. Que acabou o protocolo SAD. O Nota MT? Não, eu não sei. É que normalmente quem ajuda isso aí é as federações de indústria, o Sebrae também. Ele, se não me engano, até o sistema da junta comercial foi desenvolvido em parceria. Mas vamos lá. Definimos o escopo do incremental. Lembrando que o incremental ele já trabalha com uma ordem diferente. Como que eu bato o olho e eu sei que eu estou falando de modelo incremental? Ele vai dividir o software em partes. Poderia também cair como se dividisse o software em módulos. Belezinha? Então você define o escopo e você atribui os requisitos. Eu esqueci o que é requisito, gente. As funções do sistema, né? E aí, essas funções do sistema tá aqui, né? Normalmente, essas duas que mais caem no concurso público. Essa aqui também cai bastante, mas essas duas aqui é bem difícil. Então, você definiu os atributos e aí você vai para a projeção do sistema. O que é projeção do sistema? Qual é a palavra-chave? Mas aí, qual a linguagem que ele utiliza? O ML, tá? Então, aqui você vai fazer o ML. E aí, depois, passa para o nosso amigo desenvolvedor para ele desenvolver o incremento. O incremento é parte, tá? Ele desenvolveu, você vai para o teste, beleza? E aí, ele vai lá e valida. Validou, ele vai integrar para o sistema final e aí ele começa já a disponibilizar, a gente chama de release, tá? Release é como se fosse uma parte do sistema. E aí ele volta de novo e começa esse ciclo viciante. Só que aqui eu não dependo, por exemplo, de entregar o sistema final para entregar partes do sistema. Exatamente. Ele vai aqui, por isso que é aqui, ó, integrar incremento. Ele criou uma versão, certo? Uma versão, vamos supor que seja 1.0. Essa aqui já tem o motor do carro da Marlene. Aí ele volta de novo e segue lá a prioridade do requisito. Ah, agora eu vou criar um módulo de integração com o Facebook. Ele faz tudo isso, versão 2.0, libera para o cliente. Aí ele vai de novo. Isso. Diferentemente desse cara aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Esse cara aqui só vai ter uma versão. 1.0 que vai englobar tudo. Eu acho o protocolo SAD. O protocolo SAD, que era o nosso. Que ele não funcionava para nada, só para gerar documento. Não. Não, mas aí a observação é campo, mas ele não integrava com nada.
Ele era um sistema para falar que tinha sistema, porque você tinha que fazer tudo no papel. É verdade. Você sabe, para tirar férias eu tinha que usar papel, gente. Eu tinha que fazer uma CI para mandar para o negócio. É muito ruim. Aí, às vezes, o papel não gerava o código certo. O código... Mas, assim... Mas eu acho que o protocolo SAD, na verdade, assim, posso até estar enganado, mas ele foi um... Como é que chama? Não. O protocolo SAD ele ficou seguro mais, não por causa dele, por causa de vários colaboradores. Porque, por exemplo, infelizmente, depois do protocolo SAD, vai ter muita gente que vai ter que começar a trabalhar, né? Vai ter que acabar aquele chefia, aquele cara que trabalha com protocolo, aquele cara que só fica andando no governo para assinar documento, entendeu? A recepcionista para ficar recebendo documento, porque vai ter isso tudo online. O cara para cuidar de papel, da impressora, entendeu? Então, assim, vai ter economias, né? No meu modo de ver, é fantástico, porque dá muito prejuízo, gente. Você perder um papel, às vezes nem é culpa do cara, o cara anda com uma bíblia, escrevendo, ó, você recebeu o papel? Você recebeu o papel? Parece aquele cara do condomínio. Não, tô te falando. Não, Deus me livre. Tá, vamos lá então. A gente falou sobre o modelo incremental, né? O modelo incremental ele foi a evolução do nosso amigo Cascata, beleza? E aí lá, depois do intervalo, a gente vai falar sobre as metodologias, que é como se fossem os frameworks, né? Igual o COBOT. O COBOT é para gerenciamento e governança de TI. Agora eu vou falar sobre Scrum, vou falar sobre XP, que é a metodologia de desenvolvimento ágil, beleza? Tá, aqui eu falei para vocês, cadê? Melhoria do modelo Cascata. Ele é dividido em etapas que produzirão o sistema até chegar à sua versão final, então ele vai entregando em módulos, beleza? Essa é a palavra-chave. E ele é um modelo ideal para requisitos que ainda não estejam tão claros. Outra coisa, que poderia cair no seu concurso público. Eu quero criar um sistema de portal do aluno. O cara falou assim, quer saber? Eu vou virar um concorrente do Luiz. Só que ele não sabe nem o que é uma escola. E aí, por exemplo, o Luiz ele é professor, né? Ele já trabalhou com essa área, então ele tem a noção do negócio. Imagine que um outro cara queira criar um sistema. Ele não pode utilizar o modelo cascata, porque o modelo cascata você tem que definir toda a sequência. Você tem que conhecer todo o processo desde o início até o final. Então, quando você utiliza o modelo incremental, você vai pegando e fala o seguinte, bom, eu sei que para ter uma aula eu tenho que ter um site. Eu vou criar um site. Aí depois, não sei, vamos testando, entendeu? É praticamente nesse nível. Agora eu tenho que criar um cadastro de aluno. Agora eu tenho que ter um cadastro do material do aluno. Agora eu tenho que cadastrar um sistema de simulado. Então, quando você não tem esses, digamos assim, requisitos definidos de forma clara, você utiliza esse tipo de módulo de software, tá? E, importante também, esse cara também é bom, porque dependendo do tempo, que a gente depende da economia, a gente depende do dinheiro do cliente, dependendo também de se acontece uma catástrofe, como aconteceu a pandemia, você consegue ir adaptando, né, o software, diferentemente do Cascata. Não. É o Nico. Mas eu acho que, na verdade, o Sigadoc, não sei, eu falei com vocês, né? Ele não é do governo. Ele é do Rio Grande do... Não, ele é do Rio Grande do Sul, do TRF lá. O nome dele chama SEI. Então ele foi, é como se fosse, igual ele falou, igual o colega falou. Ele foi pegado o código-fonte dele e foi personalizado. Então, ele já meio que assim, está mais avançado que isso. Esse software que a gente está falando é quando você está criando do zero, né? O Sigadoc, ele já tem, digamos assim, experiência. Ele já é utilizado para tramitação documental lá no Rio Grande do Sul. Se eu não me engano, isso. Inclusive, o Ministério da Economia também utiliza ele, se eu não me engano.
Isso. Eu falo porque quando a gente começou a utilizar, estava sendo só para nomeações, agora está começando a abrir processo. Não, agora, na verdade, ele abre para tudo, né? Porque são CI, processo administrativo, PAD, um monte de coisa. Ofício, requisição de férias, diária. Bom, modelo evolutivo, como o próprio nome já fala, né? A gente vai ter a evolução do incremental. Como que funciona? Você vai definir os esboços. O que é o esboço? São todos os rascunhos do projeto. E aí a palavra-chave que você vai marcar no teu caderninho aí. O evolutivo, ele trabalha de forma paralela, tá? O que é a forma paralela? Tu tem a especificação, requisitos de hardware, requisitos de software, etc. E aí o que acontece? Você vai desenvolvendo, validando e você vai comparando. Para que esse modelo? Ele tem melhor avaliação de riscos. Tá? O que seria avaliação de riscos? Isso aqui demanda mais tempo. Tá? Mas aí você vai conseguir fazer um comparativo do que teve na versão anterior, do que teve na versão final, quais foram as dificuldades, quais foram as vantagens, beleza? E aí você consegue, digamos assim, planejar melhor a entrega do software. Por quê? Tem uma das coisas que é bem preocupante quando você desenvolve o software, se você não tem esse time, você cria um software ou que seja muito simples, ou um sistema, por exemplo, que não consegue atender a usabilidade. Quando eu falo usabilidade, esse é um requisito não funcional, tá? Todo mundo sabe o que é requisito não funcional? E o que eu esqueci? Aquele que agrega valor. Por exemplo, o que é um requisito não funcional? O nosso amigo Sigadoc, ele não tem uma usabilidade tão bacana para uma pessoa que tem dificuldade de tecnologia. Então, por exemplo, podemos afirmar que ele foi utilizado só incremental, está dividido entre partes. Porque se, por exemplo, fizesse um teste com todos os usuários de tecnologia que tem aqui no governo, ele fala, opa, vamos devagar. Por quê? Eu tenho que comparar a versão 1 com a versão 2. Quais foram as dificuldades que teve lá na... Qual que foi o primeiro que liberou? Nomeação e exoneração. Ah, teve dificuldade? Teve alguma coisa? Então, eu teria que comparar versões iniciais, intermediárias até a versão final. Aqui já foi direto. Ó, pruf, versão final se vira, entendeu? E nem treinamento teve. Vamos embora, bora. Pareceu pegar metrô em São Paulo. Você botou a mão, pô, corre, corre, corre. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Então, é desse jeito. E se você atrasa o metrô, os caras ficam bravos olhando dentro do metrô. Então, o que acontece? Aqui você vai intermediar, palavra-chave, paralelo, e ele tem uma avaliação de risco melhor. Beleza? Então, aqui podemos falar que ele utiliza aquela matriz fofa, né? Ele vai planejar e desenvolver. Beleza? Aqui, ó. Paralelo à evolução da aplicação, é útil especialmente nos cenários em que as funcionalidades necessárias não estão definidas corretamente. Então, aqui eu não defini e aqui eu vou trabalhando conversão. E, principalmente, ó, comunicação direta com o cliente, feedback. Pode cair essa palavra no concurso público. O que é o feedback? É a melhor forma de você ter uma construção adequada. Tá? Tem gente que acha que feedback é puxada de orelha, né? Não, feedback é bom porque você consegue ver o erro e trabalhar naquele erro. O ruim é se alguém fala assim, ó, você está fazendo tudo errado, chega e fala assim, tá legal, parceiro. Continua assim, entendeu? E o último é o modelo espiral, tá? Parece aquele negócio como é a palavra? Nossa senhora. Eu ia falar aquele negócio de hipnotizar. Aquele que você pega lá e fica... Já. Gente,